É muito curioso, quando nós pensamos sobre viver o sonho de uma outra pessoa, na maior parte do tempo nós pensamos em que nós escolhemos a profissão errada. Abandonamos os nossos próprios sonhos para viver o sonho de uma outra pessoa. Só que eu acredito que isso aconteça de uma forma muito mais silenciosa, de uma forma muito mais sutil, quando nós não só vivemos o sonho de uma outra pessoa, mas nós vivemos tentando atender às expectativas do que as pessoas criaram sobre nós. Isso muda completamente o teor dessa conversa. Porque, sem perceber, nós paramos de perguntar quem nós somos e passamos a nos perguntar se nós estamos de fato atendendo aquilo que o outro espera de nós, a expectativa do outro. Será que eu estou sendo verdadeira com a outra pessoa e não comigo mesma? E enquanto eu estava preparando esse vídeo, eu vivi exatamente esse conflito, porque eu estava me perguntando se vocês iriam compreender o que eu iria passar, se eu estava me fazendo uma pessoa acolhedora, se o áudio estava bom, se a imagem estava boa, se o enquadramento estava ok. E justamente em um vídeo que eu ia falar sobre identidade, eu estava fazendo com que a minha identidade fosse moldada pela expectativa de vocês e não a minha. E isso é basicamente uma contradição em relação a isso que eu quero passar para vocês. E essas contradições nós vivemos em vários momentos da nossa vida. Essa semana eu ouvi uma frase que ela me machucou de uma forma muito profunda. Eu não vou exatamente falar o que foi, até porque a frase em si ela não é tão importante assim. O mais importante foi perceber como que aquela frase dita fez com que eu, por algum momento, parasse e começasse a acreditar que ela fosse verdade. E não, ela não é. Por essa frase ser dita por uma pessoa que eu tenho muito apreço, muito carinho e admiração, ela se transformou em algo muito maior. É uma frase irreal sobre a minha personalidade. É uma frase que não tem profundidade nenhuma sobre a minha essência, mas ela teve um impacto. E quando eu percebi que uma única frase tinha um poder tão grande sobre a minha vida, eu comecei a notar que eu tinha me paralisado, eu tinha planejado fazer esse vídeo, eu já tinha escrito inúmeros roteiros e eu, por algum momento, me senti incapaz de fazer isso daqui. E não, eu não sou. Eu comecei a linkar uma coisa com a outra, para você ver como é que a vida é. Na verdade, o roteiro que eu estava criando se tornou a realidade dessa semana passada. A Tainá, que vem conversar sobre identidade, sobre autenticidade, estava perdendo a sua por causa de uma frase dita. E aí a gente consegue observar como uma única crítica, ela tem um poder de silenciar mais de 10 elogios, mais de 10 positivações. E nós não podemos nos permitir deixar que esse tipo de coisa se torne recorrente na nossa vida. Mas para isso nós precisamos buscar nos conhecer cada dia mais. Nós precisamos estar muito mais atento aos nossos valores, princípios e principalmente nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, nos nossos propósitos. Como eu já disse aqui, eu sou psicóloga e existe uma expectativa criada entre a maioria das pessoas é que como nós temos a capacidade, nós desenvolvemos a expertise de entender um pouquinho da mente humana, é como se conhecer a mente humana nos tornasse imune à própria humanidade. Psicólogo não pode sentir tristeza? Nossa, você teve um abalo emocional? Então eu acho que você não é muito capaz para ser psicóloga, né? Já que você não tá conseguindo controlar os seus próprios sentimentos, como é que você vai dar solução ou você vai encontrar respostas para aquilo que é referente
ao conhecimento da outra vida. Essa é uma grande falha da humanidade com a nossa profissão. Vocês esqueceram que nós somos humanos. Nós não somos o ChatGPT. Nós não somos IA. É um humano cuidando de um outro humano. E eu acho que é justamente isso que faz com que nós sejamos tão aptos a entender a dor do outro. Porque se tem uma coisa que eu sei, eu só consigo compreender e entender de fato a dor se eu me coloco no lugar daquela pessoa. O nome disso é empatia. E a empatia verdadeira, ela vem de um olhar profundo na dor da outra pessoa. E eu só consigo entender isso de uma forma completa, e não digo completa, mas de uma forma mais pura, se for me colocando no lugar daquela pessoa. E isso somente um outro ser humano consegue fazer. E mais uma vez eu reitero, mesmo eu sendo psicóloga, eu tenho dúvidas, eu tenho medos, eu tenho inseguranças, eu tenho receio. Eu tenho receio de estar fazendo esse vídeo. Eu tenho receio de não ser profissional o suficiente, que vocês não encontrem em mim acolhimento suficiente, que essa é a premissa da psicologia. Mas, enquanto eu refletia sobre isso, me veio uma outra pergunta. Quando foi que sentir passou a ser sinônimo de incapacidade? Talvez nós tenhamos confundido maturidade com falta de emoção. E na verdade não, a maturidade não é nada mais do que aprender que cada emoção, ela não tem a capacidade de dizer quem nós somos. Nós sentimos, mas ela não nos domina. Nós temos a capacidade de raciocinar a partir de um momento doloroso, a partir de um momento de medo, e fazer com que isso mude completamente a nossa forma de olhar. Nós nos tornamos cada vez mais resilientes frente às dores e à batalha do nosso dia, porque a vida é assim. Um dia a gente está aqui, no outro a gente está aqui. E o mais incrível é buscar esse meio termo, é buscar o equilíbrio. Não temos a vida perfeita, não buscamos a vida perfeita. Nós buscamos uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que tenha seus altos e baixos. Mas essa é a arte de viver. Existe uma frase que me acompanha já faz algum tempo. Nós não enxergamos o mundo exatamente como ele é. Na verdade, nós enxergamos o mundo a partir da forma como nós enxergamos a nós mesmos. Talvez seja por isso que uma única crítica é capaz de transformar dias de planejamento, dias de felicidade e fazer com que a gente se sinta no buraco. Mas não, elas não têm a capacidade de dizer quem você é de verdade. Não permita que uma única frase maldita seja capaz de definir o seu valor. Não dê essa capacidade às pessoas, não dê esse poder às pessoas. Eu comecei esse canal porque eu acredito profundamente que conhecer a mente humana é uma das ferramentas mais eficazes para que a gente possa cuidar um do outro de uma forma mais prática. Só que ao longo desses dias eu percebi que existe uma outra pergunta anterior, que é como cuidar do outro, mas sem que eu anule a mim mesma. Como que eu vou cuidar do outro cuidando de mim mesmo? E eu acho que isso é uma dificuldade que muitas pessoas passam. Elas cuidam do outro, mas elas esquecem de si. Elas estão o tempo todo preocupadas em como que o outro vai enxergar ela. Elas estão o tempo todo preocupadas se está fazendo o melhor para o outro, mas não se perguntam se está fazendo o melhor para si mesmo. Isso não é egoísmo, isso também é cuidado, isso também é amor. Cuidar não significa apenas dar uma escuta, oferecer a escuta, mas também significa se escutar. Escutar os seus próprios pensamentos, buscar os seus próprios valores. E eu percebi que eu estava sendo muito mais gentil com vocês, com toda essa minha preocupação, do que comigo mesmo. Porque eu tive um dia corrido, mas eu queria dar o melhor para vocês, sendo que eu não estava dando o melhor para mim mesma. Eu não estava bem. E eu precisei parar,
sentar, refletir, me dar um momento de pausa, colocar tudo isso que estava aqui em reflexão, analisar todo esse processo que eu estava vivendo, me reorganizar e aí sim, sentar aqui para conversar com vocês. Isso é porque eu sei o meu valor. Eu não preciso que vocês validem isso. Eu preciso me construir dia após dia. Que talvez eu consiga passar isso para vocês. Esse é o ponto mais importante. Então, talvez viver o sonho de uma outra pessoa não seja apenas escolher os sonhos que não são seus, mas talvez seja viver tentando corresponder a expectativas que nunca foram nossas. A expectativa de nunca errar, a expectativa de não demonstrar fragilidade, porque você precisa ser forte o tempo todo. E eu falo isso principalmente para nós, psicólogos. Isso é simplesmente uma barreira que deveria ser quebrada todos os dias. Deveríamos falar mais sobre isso. Eu tenho que agradar, eu tenho que fazer o melhor vídeo, eu tenho que estar disposta todo dia com o melhor sorriso. Tem dia que é impossível e você precisa se respeitar. Enquanto nós tentamos provar algo, nós nos afastamos cada dia mais e mais de quem nós somos de verdade. Hoje eu não gravei esse vídeo porque eu encontrei todas as respostas. Pelo contrário, eu gravei esse vídeo porque eu continuo fazendo inúmeras perguntas. Talvez seja exatamente isso que eu quero construir com esse espaço. Eu quero construir um ambiente em que nós não temos a resposta, mas juntos nós construímos perguntas que fazem sentido para a vida de cada um de nós. Um lugar onde a gente pode pensar junto, construir junto, vivenciar os momentos juntos. E existe uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês nesse momento. As pessoas, elas podem sim elogiar o nosso trabalho, fazer uma crítica construtiva, reconhecer quem nós somos ou não reconhecer, mas a gente não pode basear a nossa vida nisso. Nós devemos basear a vida naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós sabemos que nós construímos, na nossa dedicação dia após dia, porque ninguém sabe mais sobre a nossa vida do que nós mesmos. Ninguém conhece os nossos sonhos de verdade, ninguém conhece aquilo que dói aqui dentro. Por ser sincera, a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com a vida perfeita que elas idealizaram. Elas não estão preocupadas com você. Então, passe a fazer as coisas por você, com as suas convicções, com as suas verdades. Lembre-se, as verdades elas estão associadas a quem você é. As suas verdades são unicamente suas. Então, viva e faça por elas. Não faça pelo outro. Então, por isso que o outro é muito mais fácil ele chegar, ver o seu vídeo e criticar. Porque ele não está preocupado com você. Vamos viver a nossa própria história. E talvez a vida seja curta demais para viver a expectativa de uma outra pessoa também. Você não sabe o seu dia de amanhã e você tá aí, preocupada com o que o outro vai achar ou vai deixar de achar pelo que você tá fazendo. Se amanhã você não estiver aqui, a vida continua. Se você fazer ou não fazer, não vai fazer diferença na vida de ninguém, a não ser de você. Gostaria de deixar aqui uma outra pergunta. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a vida que você está construindo, quanto dela diz respeito às coisas que são baseadas nas suas convicções e quantas delas estão baseadas nas expectativas que os outros fizeram sobre você? Se existe uma pessoa que você não pode decepcionar, essa pessoa é você mesmo. E se você acredita que existe uma vida que pode ser vivida de uma forma muito mais consciente, eu te espero nos próximos capítulos dessa caminhada que nós estamos construindo juntos. Até a próxima. Não esquece de deixar o like.